Olá, alunos, tudo bem? Quanto tempo, hein? Vocês estão? Tudo tranquilo? A gente está começando hoje nosso quarto bimestre, esse é o primeiro vídeo do quarto bimestre. Esse bimestre é um bimestre meio corrido, pedi para vocês bastante atenção, principalmente com as atividades, para não perder prazo, porque não tem como estender o prazo, né? Depois do quarto bimestre acabou, então a gente vai até ali o finalzinho de dezembro, vamos deixar aberto todas as atividades até o final de dezembro, mas não tem como estender muito mais que isso o prazo, tá bom? Então, foquem nas atividades que vocês têm para fazer, vejam os vídeos, vão fazendo com calma as coisas, mas foca bastante, não deixa para o último período, porque pode não dar tempo, tá? É normal vocês terem mais atividades no quarto bimestre do que nos outros. Além do mais, tem as atividades de recuperação, às vezes quem já está com I. Então, cuidado, tá bom? Eu vou tirar minha carinha. Hoje a gente vai falar sobre um verbo. Eu já até mandei uns textos para vocês lerem. A gente vai falar sobre um verbo que chama dare to be. Dare to be. Eu vou tirar minha carinha aqui e a gente vai começar. Valeu! Pessoal, o verbo que a gente vai ver hoje é o dare to be. Dare to be é o verbo haver em português. Ele é estranho pra gente porque ele tem lá a palavra to be e a gente já fica pensando, nossa, vou ver o verbo to be de novo. E não é, ele não é o verbo to be, ele é o verbo dare to be. Eles fizeram uma junção desse verbo. Então eles pegaram a palavra dare, juntaram com o verbo to be e fizeram um sentido totalmente novo. Qual é o sentido totalmente novo? Verbo haver. Vamos dar uma olhada aqui no próximo slide. Muitas vezes em inglês a gente vê, né, o verbo to be e já acha que ele é muito utilizado, e real, ele é muito utilizado o verbo to be. Mas nesse caso, não é o mesmo verbo, hein? Cuidado! O verbo to be é o verbo ser ou estar, você lembra? Ele é o verbo auxiliar ou ele é um verbo principal? Ele é um verbo que pode ser flexionado e ele tem formas no passado e no presente, certo? Já o verbo dare to be é o verbo haver. Ele é um verbo principal. Ele pode ser flexionado em singular e plural, só. Ele só pode ser ou singular ou plural. E ele também tem formas no presente, passado, futuro, todos os tempos verbais. Então ele é um verbo normal. O dare to be, como vimos, é o verbo haver, ou seja, é o verbo para a, no sentido de existir. Cuidado que é um A com H, hein, meu? Não é o A com A, não é o artigo A. Cuidado, a gente erra muito isso em português. Vai colocar o A com H e coloca A, normal. Então cuidado. É o A no sentido de existir. Por exemplo, na frase: há um filme novo no cinema. O A nessa frase é o verbo haver no sentido de existir. Correto? Assim temos que usar então em inglês o verbo dare to be. Antes de usar o verbo dare to be, a gente precisa prestar atenção se a frase em inglês ela é singular ou é plural. Quer dizer, há um filme, então é só um, certo? Um filme, só um. Então ela é singular. No singular é there is. No plural, caso fossem vários filmes, no plural é there are. Então a grande sacada desse verbo é que ele tem singular e plural. Essa é a grande diferença dele. Como vai ficar essa frase então? There is a new movie at the movies. Or at the cinema, como vocês preferirem. O cinema pode ser tanto movies como cinema, tá bom? Não tem muito problema não. Então vamos lá. There is. There is é o verbo haver no presente e no singular. Assim, para frases no presente e no singular, devemos usar o there is ou there's, que seria a abreviação. Vamos dar umas olhadas nos exemplos? Por exemplo, há um novo vizinho na rua. There is a new neighbor in the street. É um vizinho só, certo? É um novo vizinho. Então tá lá. There is a new neighbor in the street. Ok? Continuando, então, como há apenas um vizinho, então a gente usou no singular, there is. E aí nós fizemos a frase. Um é o a, né? New é novo, neighbor para vizinho e in the street para na rua, ok? Vamos ver a outra frase, ó. Há
um novo modelo de celular da Samsung. É um modelo apenas, então singular. There is. Vamos ver como é que ficou. There is a new Samsung cell phone model. Né? Então é uma frase fácil aí, só que ela é bem invertida, né? É uma questão aí do inglês, né? Que eles têm o costume de inverter o adjetivo com o substantivo. O substantivo vem na frente, né? E depois os adjetivos aí, as palavrinhas, vêm depois, tá? Por isso que essa inversão aí acaba acontecendo. Mas nada muito sério não, e vocês conseguem entender. Vamos ver a outra. Não há, né? Essa aqui é negativa, ó. Não há nenhum novo e-mail hoje. Então é negativa. There is not. Quer dizer, é uma negativa. There is not any new email today. Não há nenhum novo e-mail hoje. Ok? Olha a de baixo. A de baixo é uma interrogativa. Há um novo aluno na sala? E aí como que fica interrogativa? É só inverter, lembra? Is there a new student in the classroom? Is there a new student in the classroom? Quer dizer, você viu que tem uma inversão? Mas de resto não mudou nada, certo? E o there are? There are é a mesma coisa. There are é o verbo haver no presente, só que agora no plural. Ok? Assim, para frases no presente e no plural, devemos usar o there are. Vamos ver os exemplos? Ó. Há 2 carros iguais na rua. Você andou na rua lá, tinha 2 carros iguais. There are 2 equal cars in the street. Eles estavam lá na rua, 2 carros iguais. 2 equal cars. Ó, há 2 novas empresas na cidade. 2. There are 2 new companies in the city. Ok? Ó, essa aqui é negativa. Não há 2 impressões digitais iguais. There are not, porque é negativa, certo? There are not 2 equal fingerprints. Fingerprints é impressão digital. Tudo isso virou fingerprint, ok? E a última é uma pergunta. Há novos alunos na sala? Como que a gente vai fazer a pergunta? Só inverter, né? Não é there are, então vira are there. Muito bom, vamos lá. Are there new students in the classroom? Só isso. Ó, uma revisão. O verbo haver em inglês é there to be. E ele não tem nada a ver com o verbo to be.